Bom, o exercício 5 pede para a gente construir o ângulo AOC tal que a medida do ângulo AOC é igual a 30 graus, tá? No vídeo anterior eu esqueci do esboço, mas esse eu começarei por ele. Tá? O que a gente espera que apareça aqui no esboço? O passo a passo, né, da sua construção. Como que você fez para chegar no ângulo de 30 graus? Bom, eu preciso primeiro pensar no ângulo de 60. Eu sei que 30 graus é a metade de 60, tá certo? Então o que eu tenho que colocar aqui no meu esboço? Bom, meu primeiro pensamento foi um ângulo de 60 graus, tá? E aí o que eu vou ter que fazer para construir esse ângulo de 30 graus? Bom, eu venho aqui, traço essa chamada bissetriz, que a gente vai falar sobre ela na ficha da aula de hoje, tá? Então aqui tem 30 graus e aqui tem 30 graus. E eu preciso marcar, então, o AOC. Então, AOC, tá? Eu poderia ter feito só essa parte? Sim. Aqui eu deixei bem delimitado que eu pensei no primeiro de 60 graus, mas aqui eu consigo perceber que você pensou no de 60 também, tá certo? Então vamos lá, ó. Construindo esse ângulo de 30 graus. Então eu preciso construir o ângulo de 60 graus. Então traço uma reta qualquer. Tá? E aí eu vou delimitar um ponto nessa reta. Vou delimitar aqui, vai, uma semi-reta. Então, centro o meu compasso aqui nesse ponto e traço um arco. Olha lá, tracei um arco, tá certo? Tracei esse arco. Neste ponto aqui de intersecção entre o arco e a reta inicial, o segmento inicial, eu vou centrar o meu compasso com o mesmo raio e vou traçar uma circunferência, tá? Vamos lá. Na questão 2, você colocou que o ângulo de 60 graus aparecia na construção de um triângulo equilátero, tá? O que aconteceria se eu fechasse, né, se eu ligasse esses 3 pontos? Ó, essa medida é congruente a essa e é congruente a essa, tá? O que aconteceria? Né? Se a gente fechasse esses 3 pontos, a gente construiria um triângulo equilátero, portanto a gente teria aí 3 ângulos de 60 graus, mas eu quero só um. Então eu não preciso fechar o triângulo, basta eu traçar essa semi-reta aqui, ó. Então, tracei essa semi-reta, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, tá? Esses 2 pontos eram meus pontos x e y da questão anterior, né? Esses 2 pontos aqui, que eu vou chamar de x e y, são pontos equidistantes do vértice do ângulo de 60 graus. Então, se eu traçar a mediatriz desse segmento x e y, essa mediatriz vai também cortar esse ângulo de 60 graus ao meio, tá certo? Então, eu venho aqui, marco esses pontos equidistantes. Como o raio foi igual, né? Como eu usei o mesmo raio, se eu traçar esse arco aqui para baixo, ele vai coincidir com o vértice, portanto, não precisa se você usar esse mesmo raio, tá bom? Então, tracei aqui essa semi-reta que liga o vértice O a esse ponto, tá? Então, tracei aqui, vamos lá, tracei, portanto, aqui a gente tem esse ângulo de 30 graus, tá? Então, esse é o ângulo AOC, então vou colocar o ponto A em algum lugar desse lado do ângulo e o ponto C em algum lugar desse lado do ângulo, tá certo? Então, esse ângulo AOC tem 30 graus, ok?